Oi, gente. Eu tava falando de um amigo que é careca, mais velho que eu, Marivaldo Silva, da Total Informática, com esse sorriso encantador de serpentes aí. Pra mim é o melhor vendedor que eu já vi na minha vida. O cara também consegue ser um dos programadores mais hábeis que eu já vi. Na verdade, um dos responsáveis por eu mexer com código hoje. E a gente tá aqui com essa pessoa incrível para falar tanto sobre ele quanto sobre o filho dele, ou melhor, é filha, né? A Total Informática, uma empresa disruptiva que está aqui desde quando, Marivaldo? A Total, graças a Deus, né, em meio às dificuldades de mercado, pode chegar agora em 2025 e poder agradecer a Deus por chegar a alcançar 32 anos de realização de existência, 32 anos de comemoração em meio a dificuldades. Pois é muito fácil chegar aqui no podcast e falar que tudo é maravilha, que tudo deu certo, tudo são flores, mas a gente sabe que no meio das flores tem espinhos, né? Então, a gente abriu as portas 1º de abril de 93. E 1º de abril é considerado para muitos dia da mentira, né? Ou da brincadeira, né? Do enganar. Mas a Total, graças a Deus, se comprovou ser uma tese de dia da verdade, porque abril de 93 até hoje a gente está com a responsabilidade empresarial de manter o mesmo CNPJ. Então, se você consultar aí os dados, né, na Receita Federal, vai ver que o CNPJ aberto 93 está registrado até hoje. Teve algumas pequenas mudanças de nome, né? E aí, dentre eles, essa brincadeira, né? Total Informática, né? O nome ficou tão forte que fala por si só, mas informática é generalista, Gilson. Mas hoje não, né? Os últimos 7 anos, 8 anos, já é Total Soluções Empresariais. A gente meio que focou em levar solução, óbvio, né? Não só em software, mas em consultoria e em outras coisas, mas o nome informática acompanha o pai, né, como primeiro nome da sua filha, como você falou. Bem assim. A gente começou um pouquinho depois. É interessante que dois concorrentes se tornaram amigos, apesar de que um dos concorrentes foi inspirado pelo concorrente mó, né? A Carlos Informática, que hoje a gente chama de Sinergia Tecnologia, começou em 2006. É uma irmã mais nova da Total, porque de uma certa forma realmente a influência que você exerceu na existência dessa empresa é gigante. Eu admirava você desde que te conheci lá na escola técnica. O cara que conseguia realmente encantar as pessoas com ideias, sonhos e pensamentos. Mas nessa Boa época. brincadeira, tinha um cara na sociedade, dá pra falar do cabra ainda? O tal de Carlos Souza? Ah, claro, o Carlos Souza para mim sempre foi uma pessoa que reverenciou tecnologia. Eu conheci Carlos Souza antes de trabalhar, na época de escola técnica, né? Hum, Fomos vizinhos, né? Foi aí que eu comecei a conhecer informática. A empresa Total Soluções Empresariais, ela vem antes ele tinha uma empresa chamada IK System, né? E aí eu posso brincar, ele pode até não gostar, mas IK vinha de um apelido que ele tinha, que era Ica, né? O pessoal da família, os amigos chamavam ele de Ica. Daí ele montou a empresa Ica e o pessoal tem esse hábito de querer fazer trocadilho com nome de empresa, nome de gente. Se isso é bom ou ruim, eu não sei, não estou aqui rapaz, julgando, não. tem um concorrente nosso na cidade que, quando a galera brinca com o nome, o negócio pega pesado. Ele é bem grandão e eu já zoei ele, não deu bom não. Deixa quieto. Deixa Deixa quieto. quieto, quem sabe, entendedores entenderão. Certo, sim, e aí essa relação da Total agora como Total Soluções, né? Sim, Essa relação, a Total Soluções foi como início você e o Carlos Souza? sim. Ou como é que foi? Conta aí como é que foi a história do início. Pronto. Carlos Souza começou a trabalhar, né, junto, ele era o proprietário da empresa, comecei a trabalhar com ele e após trabalhar com ele, com algum tempo, ele me chamou para uma sociedade. Eu nem sabia que raios era sociedade, né? E aí, resultado, eu com 17 anos fui emancipado já para pensar nessa sociedade e, resultado, entrei na sociedade, ele saiu de uma empresa que era IK System, montou outra IK Advanced, né? E ele Certo, tentou me trocar nomes anos depois que a gente mudou para o nome de Total. Total surgiu entendi. depois, né? E aí já me lembrei agora de um outro momento bacana que a gente pode comentar, mas nos tornamos sócios, né? Com o passar do tempo, tínhamos objetivos diferentes, separamos a sociedade. Carlos Souza saiu, eu continuei. Depois, com o tempo, né, a gente juntou as empresas de novo, depois separou em definitivo, né? Mas essa brincadeira de separar, juntar, é uma pessoa que eu admiro, respeito, né? Tem todo o meu aval, é um cara muito sério, né? Ele tocou diversos outros negócios aí na cidade e é um cara que eu tiro meu chapéu.
De onde veio o nome Total Informática? O nome sempre tem histórias por trás. E com vocês não vai ser diferente, com certeza. É difícil falar, né, de uma história sem lembrar de quem faz parte da história. Então eu lembrei aqui da criação da marca, a primeira marca da Total. Tem uma pessoa chamada Walter, ele fez a criação da marca, e aí depois eu vou tentar resgatar até esse primeiro logotipo, né? Logomarca para poder lhe mandar, mas a ideia de completude, né? Então o nome da Total surgiu desse conceito de tentar levar algo completo para o mercado. Boa. E essa ideia de completude foi até na formação da marca. Então eu lembro que as fontes, né? T-O-T-A-L, mas o O dava uma ideia de fechamento com duas linhas acima do O, então ficou um negócio bacana, um bloco de fechamento. Um bloco, não era a ideia de bloco de motor, quem nunca trabalhou com mecânica, né? Sempre foi tecnologia, mas a ideia era gerar essa completude da marca, foi assim algo muito interessante. Óbvio que a logomarca, com o passar dos anos, houve mudanças, e eu fico feliz em ver a evolução, como eu falei, né? Trocar de informática e se posicionar como uma empresa de solução, e a gente, graças a Deus, está aí no mercado, podendo entregar soluções, como tem outras mudanças que a gente vai continuar esse bate-papo aqui, com a graça de Deus. Bom, pelo que você me disse, o pai da criança, na verdade, você é a mãe da criança. O pai da criança foi Carlos. Mas o pai do nome Total, quem botou o nome da criança, esse nome Total? Foi você ou foi outra pessoa ou foi o próprio Carlos? Rapaz, a história advém da gente também esquecer algumas coisas. Aí eu vou pecar por excesso de tentar lembrar ou por falha Se de não lembra, já foi, esquece. Mas tem uma pessoa, que eu não vou lembrar o nome agora, que talvez tenha ajudado a mim e a Carlos Souza na composição do nome. Não foi necessariamente Marivaldo e Carlos Souza que definiu o nome. Seria realmente errado eu dizer assim, é mérito meu ou de Carlos Souza, porque teve uma pessoa de marketing que ajudou a pensar, tem esse Walter que desenhou. Então, meio que foi uma cocriação, eu diria, para chegar ao denominador da marca e a criação da marca propriamente dita. Mas o nome da pessoa eu fico devendo. Fala da escola técnica. Escola técnica, para mim, foi um dos melhores tempos da minha vida, né? E aí, resultado, ter você como grande amigo da época. Eu tenho pessoas assim, você só conhece pessoas, de um modo geral, na cidade, que foram excelentes pessoas que geraram mudanças, e a maioria veio na escola técnica. Então, assim, a gente gerou amizade desde pular o muro para ir comer um lanche mais barato em Sabão, que era a lanchonete mais barata que a lanchonete do Sabão, o preferido. Né? Então, um lanche, mas porque a gente não tinha condições de pagar o lanche dentro da escola, tinha que pular o muro para comer, até que, né? Aí eu vou ter que trazer a escola técnica, vou ter que falar de um grande nome da cidade, né, que é o professor Claudenir, que toca aí um projeto fabuloso até hoje aqui em nossa cidade. Você vai me ajudar a trazer o velho aqui. O velhinho deve estar uma resenha ainda. Resenha. Mas tu falou dele, tu sabe de quem eu lembro, né? Lúcia. Tu sabia que eu era um dos poucos amigos de Lúcia, que ela não tinha quase nenhum, velho. Eu conseguia conversar com Lúcia e tocar uns 10 legais, eu admiro ela pra caramba. Lúcia é minha amiga. Eu fui pra residência deles para corrigir as provas da turma toda. Só teve uma prova que ela não deixou eu corrigir, né? A minha, né? Rapaz, tá vendo? Tá vendo aquele encantador de serpentes? Vocês não têm ideia de como é difícil entrar no coração de Lúcia. Lúcia é uma pessoa super restrita. Não, competência ilibada, mas uma mulher de difícil acesso. Lúcia, esposa de professor Claudenir, é uma pessoa assim que eu tenho um respeito muito grande, um carinho. E eu me recordo que em uma das provas, ela não deu minha nota. E ela falou só entregar minha nota depois da 4ª unidade. Tipo assim, se vire para saber quanto você precisa para fazer sua prova da 4ª unidade. Resumindo, Lúcia fazendo o que ela fazia de melhor, lhe sacaneou. Teve um ano... A bicha era da resenha, ela encontrava um jeito de ferrar, de deixar a gente na situação de saia justa. Lucinha, seu amigo, viu? Mas só fala quem tem respeito e carinho. Não, agora eu tinha moral com outro professor da escola que eu não sei se você tinha. Quem era? Chico! Oxê, Chico? Quem foi da escola técnica? Eu tinha a chave daquele auditório, daquela rádio dele, eu tinha a chave. Então... Eu era um dos poucos que ele deixava mexer naqueles painel maluco dele. Então Era eu e outro cara que você vai lembrar, o velho Charles. Sim. Que é sócio da gente aqui no Estúdio Sinergia. Grande Charleandro. Né? Eu acho que a gente tem história para contar de escola técnica para gravar 300 horas. Eu vou lembrar de nome, é Chico, Charles, mas vou lembrar de um grande nome, né, que era da Coelba, engenheiro Alexandrino.
Pô, ali sabia muito. Muito. Alexandrino botou aquela Bíblia preta no quarto ano e desafiou-me e falou assim, ó, ninguém na minha disciplina em todos os anos de escola tirou nota 10. Eu falei, vou tirar nota 10 com você. Tirei 9,75, ele não me deu 10. Lógico que ele ia perder a porquinha da porta sendo ele que tinha a chave. Ele era o poderoso careca da época. E os entendedores entenderão. E sobre careca eu não posso falar muita coisa, não. E Grilo? Quem é que não tem história com Grilo? Poxa, Grilo. Grilo é... Ele depois montou o curso dele aqui na cidade. Aí antes de Grilo, e a gente brinca de Grilo depois, brincar de Grilo no bom sentido. Vem você. Mas eu lembrei de um maluco que chegou lá, que era de engenharia nuclear naquela época. Ele foi dar aula de física. Quem? E aí, resultado, o nome dele era Alex também. E não, o cara esse, chegou. esse eu não peguei, não. Não, ele passou só um ano. Ele ficava em sala, era assim, ó. O cara era elétrico, era instalando, era não sei o quê. E ele deu aula de física, mas pense num ano de ser um cara que mexeu com física, foi esse cara. Aliás, como eu disse, né? Boas histórias, né? Com certeza. Lembrei do velho vôlei que a gente batia lá. E aí, pô, esse Eu contou a história. eu não podia bater vôlei, não, que o fundo de garrafa não permite. Eu só ficava olhando e com inveja. Meu negócio de ganhar menina era tocar violão lá no fundo do auditório e eu não vou lhe contar as histórias nem debaixo de ameaça de arma. 15 histórias. Eu não sei de história nenhuma. De fundo de auditório? Eu nem Ah, sei, Santinho. Eu sempre fui um santo. Claro. Eu lembro de outro também, não sei se você passou por ele. Esse só prestava para poder ensinar matemática e queixar a menina bonita da sala. Vamos ver se ele vai saber quem é. Matemática. Um certo professor de cursinho pré-vestibular, Rapaz, você me pegou agora. Valdemir Tizil. Não peguei Você não Valdemir, pegou, não. não? Valdemir foi do básico, então. Eu já peguei, já peguei É, depois. rapaz, pensa um bicho resenha. Eu aprontei uma com ele uma vez. Eu vou ver se eu consigo. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que está acontecendo com esse podcast? Cada um desses nomes que a gente citou aqui provavelmente vai receber um convite. Pronto. E eu Porque faço são todas questão. pessoas incríveis. E de repente a gente pode fazer a roda da escola técnica aqui. Bicho, só tem gente boa, velho. E aí eu vou deixar uma provocação para o professor Claudenir, já quem está falando, e espero que ele venha para cá trazer esse brilho e carinho dele. Mas eu acho que vale a pena fazer um reencontro da turma da escola técnica, né? Então tem muita gente boa que está aí, muita gente está fora. Esse reencontro pode ser um senhor. Aí tem que ser no Los Pampas. Los Pampas é pequeno para a gente pensar nisso, viu? Los Pampas é uma senhora casa, com esses proprietários. Né? Tem um trabalho fantástico aqui, mas eu estou pensando em uma festa mesmo, estilo cajueiro. Eu ia pensar em coisa maior. Rapaz, mas Los Pampas pode ser uma boa reunião para aí começar. Você me lembrou dois nomes incríveis, e inclusive um deles mandou um grande abraço para você. O primeiro nome incrível é Jorval, que é nosso parceiro aqui. Grande Jorval. E outro é o seguinte, eu conheci através do meu amigo Jorval, o pessoal do, acho que é Sicredi, né? Sicredi. Ó, mexendo o Sicredi aí, ó. Ai, ai. Cara, eu tive lá conversando. Pense uns caras, gente fina. Marivaldo, eles têm uma ideia parecida com a nossa. Que a gente já compartilhou isso em Making Off. E um dos motivos por qual esse podcast foi criado, primeiro, é porque eu sou feirense de coração. E todo feirense adora ganhar dinheiro. E tem gente que fica falando que é filantropo, que é isso, que é aquilo. Eu acho que o cara que levanta o negócio para... Que diz que é para ganhar dinheiro, ou ele é burro ou é mentiroso. Porque você abre o negócio para quê? Para fazer filantropia? Até o NG quer ganhar dinheiro. O bicho chega, fez uma cara estranha e sério ali. Não, estou refletindo no que você está falando. E aí, resultado, lembrando da história de um empresário, não vou citar o nome por respeito, mas as empresas, de modo geral, botam missão, visão, valores e expõem às vezes isso. E esse empresário, há 25 ou 30 anos, na sua missão e nos seus valores, estava claro, ter rentabilidade. Eu não me recordo de ter visto nenhum valor gerar rentabilidade, gerar rentabilidade no negócio. Eu não me recordo de nenhuma empresa gerar isso de forma tão explícita. Isso, enquanto visão, é a única visão que o empreendedor deve ter. Enquanto missão, é encontrar a dor de alguém que somente você consegue resolver com excelência e dar o tiro certeiro com o menor custo possível e, de preferência, com o maior lucro possível para você. O menor custo possível para o seu comprador e o maior lucro possível para você. Essa é a verdadeira parceria do ganha-ganha. Não aquela outra lá, conhecida como parceria Caracu.
Caracu, eu não sei o que é isso, não. Essa sigla eu não conheço. Jabá, Caracu, sei lá o que é isso. Não, Jabá eu vou contar. Jabá é o seguinte, Mas Jabá é Caracu o não vale seguinte. aqui, não, viu? Hã? Caracu não vale aqui, não, né? Não, aqui só é parceria ganha-ganha. Ah, ok. Porque a parceria é para crescer a cidade. Eu sou barrista, depois a gente vai falar sobre esse negócio de barrismo. Ou história da droga do tempo. Esse podcast é dessa aqui, de Ariano. É o cara que fala um negócio na tampa, que não tem muito filtro. A gente procura respeitar as pessoas, mas não ser objetivo a ponto de qualquer afegão médio entenda. O negócio de Jabá é o seguinte, eu estava conversando, eu falei aqui com o radialista J. Maria, pastor J. Maria. Eu falei, vamos fazer um Jabá, J. Maria? Ele falou assim, o negócio de Jabá não é muito bom não, Gilson. Jabá é o seguinte, você sabe que lá na rádio tinha as gradezinhas de programação, tinha que mandar pro órgão lá que fiscaliza, que atende, e às vezes a gente queria ajudar a oficina João de Barro, de um amigo nosso, e aí não podia fazer na rádio porque o horário não estava vendido para ele. Como é que a gente fazia? Diga aí, seu dono, seu amigo do João de Barro, meu carro deu um pau, tive lá na oficina dele, foi super bem atendido. Jabá feito. Jabá é o golpe do radialista para fazer propaganda, ganhar o dele por fora, sem a rádio receber. Aí, ó. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Vivendo e Gilson é aprendendo. cultura. E aí eu vou inverter que o amigo Gilson, quem está entrevistando, conduzindo o podcast. Mas assim, a gente ouve verdades onde a gente menos espera, né? E no momento que a gente menos imagina. Saber que de alguma forma eu lhe influenciei enquanto sinergia, né? Sinergia é tecnologia agora, mas enquanto Caris. Saber de alguma forma eu influenciei enquanto empresa de tecnologia me deixou surpreendido e lhe confesso, lisonjeado. Obrigado. Né? Porque assim, você é uma pessoa que tem uma competência tecnológica que eu sempre admirei. Né? A gente já trocou nossas fichinhas e nossas farpas também, porque não tem só fichinha, não. Lógico. Né? Eu penso, não, os dois estão lá, se amam, a gente teve nossas farpas também, mas entre fichinhas e farpas, as fichinhas foram maiores que as farpas. Verdade. A gente está aqui, né, como amigos, né, irmãos, pessoas que se respeitam, e realmente lhe confesso, fiquei lisonjeado, porque a gente tem a responsabilidade de influenciar, seja Sim. positivamente ou negativamente. E as pessoas, às vezes, não têm a compreensão do quanto eles influenciam ao longo da sua jornada. Não é, rapaz? Isso é incrível mesmo. Mas você me influenciou nesse negócio de fazer, isso eu consegui correr atrás de você. Eu venho tentando modelar você comercialmente faz tempo, bicho. Eu corro, quanto mais eu corro, mais eu me sinto para trás. Que a sua habilidade de demonstrar vantagens, benefícios, características, de ser encantador de serpentes, não no sentido negativo, é incrível. Me conta um pouco dessa habilidade. Você fala modelar, né? Modelar, copiar, fazer como, seguir. Eu entendi. E usou a palavra encantador de serpente, desafiadora, viu, galera? Mas vamos nessa. No livro, eu falo um pouco sobre isso. Eu estou, no momento, lançando agora, 11 de abril, eu lanço um livro em coautoria, em um capítulo, e esse ano eu lanço meu livro Carreira Solo, né? E fala sobre a arte de ser inútil. Aguarde esse título aí para você acompanhar em breve aqui no podcast, aqui Sinergia Cast, vamos falar disso também. E eu falo sobre essa transformação. Uma pessoa que vem de uma jornada técnica, como Marivaldo e Gilson, né? Programadores, pessoal que dá suporte, já cuidou de implantação, cuidou de todos os processos técnicos, tem que encarar uma jornada de aumentar relacionamento. E você que está dentro da sua empresa e tem uma vocação técnica e é a sua primazia, é desafiador lidar com relacionamento. Né? Aprender a falar com gente requer, às vezes você fala assim, fulano tem um dom de ser comercial. Pode até ter características e habilidades que já deixam a pessoa predisposta a. Mas eu acredito muito na questão da capacitação, ok? Então, tem a questão de você já ter uma predisposição, isso é bom, e se junta à capacitação, se torna melhor. Tem gente que faz muita capacitação e não tem a predisposição, tem uma dificuldade, mas quando os dois elementos se juntam, é fantástico. Aí você falou que escola técnica já tinha uma influência, lidar com o Grêmio Estudantil foi um movimento bacana, que a gente aprendeu a conversar, a dialogar, independente de socialismo ou comunismo, a parte dos comentários, né? Cada um entende e repense aí. Eu acho que ambos os pensamentos utópicos, porque o extremo dos dois pensamentos tem coisas boas e coisas ruins. Oxalá que a gente conseguisse ficar num centro que não fosse o centrão. A única coisa que eu não gosto, além do centrão, com todo o respeito dele, é
seja quente, seja frio, né? A gente tem que pensar nos dois lados, mas eu não Isso. gosto da polarização. Eu também não. Eu não acho que assim, ou é Bahia ou é Vitória, se não for é meu inimigo. Para com isso, gente. A gente tem que pensar realmente em apoiar o crescimento do nosso país. Mas é isso, falar de comercial é você buscar capacitação. Se você tem predisposição, bacana, mas busque capacitação. Eu tenho formação na área comercial, tanto nacional quanto internacional. Isso me deixa um pouco mais leve em lidar com a comunicação. Agora, óbvio, o que é vender? Aí se eu posso deixar um recado para você, vender, Gilson já falou, ele é um professor de vendas, mesmo sem reconhecer. Vender, acima de tudo, é você ajudar o cliente a resolver o problema dele, simples assim. Se você entende a dor dele, se você entende qual é a necessidade dele e você tem a solução capaz de sanar essa dor, sanar essa dificuldade, venda feita, pedido tirado, Pix batido e sino tocado. E quem sabe sino tocado, lá no Total sabe a história do sino. Vai lá conhecer. Não, se lascou. Mandei você começar, agora termina essa história do sino aqui. Falar de sino é uma história bacana, porque a gente tem que lembrar, né, qual foi o propósito que a gente colocou. Isso vem antes da pandemia. A pandemia muda as coisas e às vezes, né, vou aproveitar para provocar minha equipe. Às vezes a gente fica com alguns maus hábitos e esquece, né? Mas a gente colocou literalmente um sino físico lá na Total, né, um sino de ferro fundido. E o objetivo é que quando a gente fecha um contrato com um novo cliente, assina um contrato, a gente toca o badalo mesmo, faz zoada, toca o sino para todo mundo saber, não é só para o comercial saber, é o financeiro saber, suporte saber, implantação saber, mas é para gerar esse clima de comemoração, porque tudo aquilo que é propósito numa empresa, numa organização, tem que ser comemorado, tem que ser ecoado, reverberado, né? Então o sino é isso aí, Gilson. Rapaz, agora eu não ia querer trabalhar como escovador de bico na sua empresa, não, bicho. O cara tá lá no meio daquela rotina que vai calcular o ICMS com margem de valor agregado. No auge do período. Bem! A sala dos caras é a prova de som. Né, não, né? De vez em quando tem essa reclamação no bom sentido, mas a comemoração é boa. A gente poderia criar um sino virtual e atender outras pessoas, dar um blim baixinho, mas a alegria é quebrar um pouco o protocolo, né? Quebrar um pouco essa padronização. Por que não? Tadinho dos programadores, eu tô pensando na minha classe. É só programador, não. Às vezes você tá do nada e pô, toma um susto. Mas hoje não, hoje todo mundo já sabe já. Mas nem só de vendas vive Marivaldo. Fiquei sabendo que você agora é autor, escritor. Conta pra nós essa história. Dizem que o homem tem que plantar uma árvore, né, ter um filho e escrever um livro, não necessariamente nessa sequência, né? Então, graças a Deus, eu tenho prefiro 3 a parte filhos. de fazer filho. Fazer eu não faço mais não, porque já tive 3, então mais do que 3 já é história aí. O custo do Brasil, o custo do Marivaldo aumenta Olha, muito. fazer o projeto não quer dizer que vai se realizar. Os entendedores entenderão. Mas, graças a Deus, eu tenho a alegria de ter 3 filhos maravilhosos. Que né? massa. Uma que está, inclusive, né? E vou fazer questão de soltar aqui, né? Sábado agora, né? Estamos aqui gravando hoje, dia 14, né? Então amanhã ela está colando grau. Então, colando grau aí em odonto, né? E a filha mais velha. Então, solta esse claquete aí para ela. O filho do meio está fazendo engenharia de energias, meio disruptivo aí. E a filha mais nova, né, está ainda na fase da decisão, né? Está com 17 anos, faz 18, então deve parar de engenharias, né? Então, 2 meio da área de exatos, da área de humanas, mas a mais nova está na dúvida ainda. Ninguém, por enquanto, na sucessão de tecnologia. E a gente está brincando de seguir. E nesse inteirinho já fiz um filho, já plantei a árvore, falta o livro. Eu vou segurar essa história do livro porque você me fez lembrar um momento emocionante que eu vivi aqui com Patrícia. Patrícia tem 18 aninhos. É uma filha nova que eu arrumei. Essa parte de mexer com vídeo de edição. Eu ensinei para ela a parte de criatividade toda dela, mas toda essa parte de lidar com Até as porque a coisas. criatividade não é muito só praia, né? Tem que contar Não, com quem seja criativo. Exatamente. Aí ensinei para ela a parte de edição e, rapaz, ela não é à toa que ela é conhecida como a rainha dos cortes, não. A menina é uma editora de mão cheia, mas tem uma música. A gente vai colocar isso provavelmente essa música vai rodar de fundo quando esse podcast sair, que é uma música de um cantor espanhol chamado Jesus Adriano Romero. A música chama-se Mágicas Princesas. Cara,
Se eu pensar muito aqui, eu vou derreter. Que foi uma... Lembra do negócio que eu falei pra você, Beca, de tirar a voz de um playback e cantar por cima? Daí eu resolvi fazer uma versão dessa música para os 15 anos da minha filha. Eu não sei se chorava mais eu, nos 15 anos. Se chorava mais a minha filha, se chamava mais quem estava no auditório. E aí eu fui contar a história para Patrícia. Quando começou a tocar a música, eu não me contive. Rapaz, filha é um negócio que quebra o coração da gente. Quebra. Vou botar a música para você ouvir depois, velho. Que Incrível a música, incrível, incrível. Então, E nessa linha, a gente vai chegar na história do livro, mas como você meteu a filha no meio, a gente tem família, a gente ama nossas famílias. claro. Você já tá naquela fase do pai que tá vendo o outro dando uns amassos na sua filha, já casou? Como é que tá esse negócio aí? Pronto. Na realidade, essa filha de 27 anos, ela começou a namorar com 14. Aí eu lembro como se fosse hoje, foi ela, esse atual, né, noivo dela. Noivo não, que pra mim noivo é quando pede noivado. Tome vergonha em sua cara, não pediu ainda não. Mas tem projeto de casar os dois, né? Então ele novinho, ela novinha e mais 2 amigos. Foram na Sim. total me visitar. Eu falei, Aí tem truta. nunca vem me visitar de tarde. Chega 4 pessoas, bote armado. Oxe. Aí conversa pra direita, pra esquerda, pra ali, babá. Falei assim, vamos lá de conversa, o que é que vocês querem? Você nunca veio me visitar de tarde? Quem é aí que veio aí pra querer falar que é namorado? Não, meu tio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então eles estão namorando, estão se namorando, estão definindo uma vida a 2. Espero que sejam felizes, né? O desejo do meu Você coração. passou pela fase do ciúme ou você já nasceu um pai liberal? Não diria nem um pai liberal, né? Mas não diria um pai ciumento. Eu sou um pai tranquilo. Então a minha relação com Mariana sempre foi E qual é a muito diferença de tranquila. liberal para tranquilo e Marivaldo? Agora você me pegou na curva. Rapaz, é que liberal você pode achar que tudo faz parte da liberalidade e pode achar que é normal um bocado de coisa que não é tão normal, ok? Comunicação é um negócio incrível, né? Comunicação é incrível. Por exemplo, o que é normal, né? Se a gente for explodir aqui demais, pode ser um pouco devaneio. Só essa conversa dá um podcast, pô. É. Mas não sou um cara travado, não. A minha filha é mais nova, ela teve um namorado já e ela mesmo decidiu que não queria namorar por decisão dela, namorou por um tempo, achou que estava prendendo um pouco a vida dela para estudo, para outras coisas. Meu pai terminou o namoro. Então foi um choque ela dizer que ia namorar, foi outro choque dizer que terminou. Mas para mim tá tudo certo. Entendi. E aí, o cara é escritor. Pronto. Mas eu vou sair da escrita, não fugindo dela, como sempre. Já fugiu, né? Costumo dizer que a gente sai e volta sem esquecer. Eu vou viu, citar galera? um cara que o céu já levou. Foi sem querer, querendo. Sem querer, querendo. Mas não fujo, não. Eu gosto de manter o foco, mas quando fala de emoções, aí eu vou abrir um capítulo e Patrícia Se você me Vimeu. botar pra chorar, eu paro o podcast no meio, viu, bicho? Se soltar música, a gente chora junto, viu? Porque você falou. Aqui eu falei? É. Ô, Patrícia, você quer procurar Mágicas Princesas? Você é bom de espanhol, Marivaldo? Eu não, mas mais pior é igual a inglês, não sei nada. Faz o seguinte, render esse bloco, eu vou pedir pra Patrícia que a gente bota na tela aqui. Pois é, enquanto o Paty consegue armar essa cena ao vivo, né? Não é ao vivo que vai transmitir, mas ao vivo enquanto tá gravando, né? Vou falando de emoções, né? Muitas das vezes, Patrícia e Gilson, como amigos, Patrícia foi surpreendida, eu vim aqui gravar um conteúdo, falar muito de emoções. Então a gente teve uma gravação aqui no Estúdio Sinergia e foi uma gravação de um conteúdo que não foi ao ar, né? Não foi o objetivo de ir ao ar, mas foi um conteúdo de uma entrega de emoção. E esse material vai virar também um segundo livro, viu? Vai virar um segundo livro em breve. E falando de emoções, muitas das vezes nós queremos se vestir de um estereótipo de super-homem. Ou quem é mulher, Mulher Maravilha. Né? E tem uma amiga, né? um beijo, amiga Tabata Palmieri. E essa síndrome de super-homem, síndrome de Mulher Maravilha, às vezes a gente quer ser super-herói. E aí, antes que a música saia, né, e eu posso me emocionar aqui e não tenho tabu com emocionar, não tenho tabu com chorar, a gente começa a viver as emoções na sua essência, as emoções na sua qualidade. E falar de filho é falar como o Gilson falou, falar de emoções. Eu sou apaixonado pelos meus filhos.
Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Y ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener. Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. E o filho tem essa segurança dos pais. Então, filhos, né? Seu pai sempre tentou ser protetor, mas seu pai é um ser humano. Um ser humano que tem falhas e é um ser humano que tem muita emoção. E a emoção, ela vem do amor por cada um de vocês. Então, meu beijo no coração. Que bom que a gente conseguiu ter esse privilégio de ser pai, né, velho? A gente está no mês das mulheres. O que seria do mundo sem as mulheres? Provavelmente, quando esse podcast for ao ar, já que vai ser no aniversário da Totó, já vai ter passado. A gente está no mês de festa, né? Se não me engano, vai estar rolando o Micareta de Feira de Santana. Vai estar rolando, acho que a Páscoa cristã. É a Semana Santa. É a Semana Santa cristã, católica. Tempo de família, tempo de pai, tempo de mãe, tempo de filho. E uma das coisas que me deixa mais feliz de fazer podcast, eu acho que eu cheguei a te falar que eu montei isso aqui para ganhar dinheiro, eu montei isso aqui para ter um estúdio. Mas isso aqui realizou um sonho meu de forma indireta. Porque você falou de escrever um livro. Eu sei que não vou escrever um livro. E eu tenho tanta coisa represada que eu tenho que pôr para fora. E eu estou tendo a chance de fazer isso aqui em podcast. E eu sei, vai soar como merchandising, velho. E é. Só que é um merchandising com uma função social, porque aqui tem muita verdade. A gente não precisou forjar choro, porque a emoção foi de verdade. E olha que eu segurei um pouco, porque senão eu realmente, essa situação, me dá o ponto de eu não conseguir falar. As ideias ficam todas representadas na cabeça, eu estou normal. Sabe aquele cara que se embriaga, que sabe que está bêbado, mas que as pernas não respondem? Ele está 100% racional, mas ele perde completamente a função motora. Essa emoção me embriaga de maneira tal que eu perco a função motora da voz e eu não consigo nem articular palavras. E esse local aqui foi aberto, claro, como um negócio. Nós somos empreendedores, somos homens de negócio, mas foram feitos para que pais como eu e como você, pais empresários, pais garis, pais industriários, pais bancários, mães que empreendem, alunas de universidade, pessoas que estão se informando, possam pegar a sua verdade, transformar em conteúdo, subir para a nuvem e deixar um legado, deixar uma história. Eu acho que nós estamos no livro moderno, sem querer fazer, sem demérito ao que você está fazendo, que é um ato de heroísmo. Eu acho que vai ser muito legal, vai estar mais completo que eu.
mas estou escrevendo meus livros aqui, Marivaldo. Que bom, Gilson. Escrever um livro nada mais é do que a gente contar história. E você está trazendo histórias da vida real para serem transmitidas, deixando o seu legado, né? Então, quantos milhões de livros você está gerando aqui? E no meu livro, eu tenho contado histórias, né? E falando aqui de emoção, né? Tem uma pessoa que você conheceu também, a gente falou de Carlos Souza, e na história da Total, eu quero trazer o mérito, tem vários, se você citar nomes aqui, eu vou citar Wilson, que está morando no Amazonas, Wilson não, Wilton, corrija aí, claque, Wilton. Pronto. Wilton está morando no Amazonas, mas tem um nome especial que eu cito uma frase dele no meu livro. Ele não sabia disso até agora, antes de assistir agora o podcast. Só ia saber no livro, né? Então estou antecipando a frase no primeiro capítulo. Ele falava que caminhão feito para carregar 10 mil quilos pode até carregar 12 mil quilos. Mas uma hora o feixe de mola estoura. Interessante, muito sábio. Muito sábio. E você tem uma sabedoria muito grande de fazer várias analogias, como você falou do cara embriagado aí agora. E quando você falou do embriagado, eu lembrei das colocações de Robson Brito. Robson Brito, você dele. Conheceu. Mora em Santo Amaro. E é um cara que tem uma sabedoria e uma visão de mundo muito interessante. Tem uma admiração. A gente chegou a ficar distante, né? E a gente se reencontrou em 2 momentos. Mas essa frase dele, ela virou luz na minha vida, porque eu trabalhava sempre acima da média. E ele falava, cuidado com os limites, né? É isso que ele queria dizer com 12 mil quilos. E eu só dei conta disso, e quando eu falei de super-herói, de Mulher Maravilha, de Super-Homem, foi sobre isso, o autoconhecimento. Eu só dei conta disso quando eu caí em depressão, há 13, 14 anos atrás, quando eu vi que o caminhão estourou o freio de bola. Então a frase dele tinha uma veracidade, mas eu não entendia a compreensão na profundidade. Entendo. Eu passei a compreender Robson na prática da verdade, e você sabe do meu momento. Foi um momento que eu não quero que ninguém viva, mas eu tenho compreensão para acolher quem passa, acolher quem vive e ajudar hoje como testemunho de que gera aprendizado e que a gente pode se ajudar a superar. Quando eu falo de terapia, de psicólogo, né, de psiquiatra, eu falo sem tabu, porque eu, na minha ignorância, na minha incompreensão, na minha falta de cultura, eu tinha tabu. E essa falta de cultura gerava uma série de tabus. Hoje eu sou um cara que sou apaixonado por terapia. Minha psicóloga me suporta toda semana. E quando eu não vou, por algum motivo qualquer... Qual o nome dela, Marivaldo? A Aline, atual, né? Atual psicóloga. Parece atual mulher, né? Negócio atual. Já casou com a psicóloga, foi... Você tá ligeiro assim, velho? Tome vergonha, velho. Não cansei, não. Então, antes de repetir o nome dela por completo, para não repetir, eu narro que terapia para mim foi o seguinte, né? E aí eu não vou citar o nome de todos, no livro eu vou citar depois, mas eu falo que o primeiro terapeuta, ele me deu um nocaute. Ele entrou numa área que eu tinha medo de entrar. Segunda terapeuta me deu um soco no estômago, eu já caí e levantei, porque o primeiro me preparou, o nocaute foi bom. Foi, né? Só que eu achava que era ruim o nocaute, que eu fugi. O terceiro, ela já batia com... o terceiro não, a terceira, né? Ela já batia com luva de pelica. E eu aceitava a pancada. Mulheres são mais delicadas. São, mas doía pra caralho. Me perdoe pra caralho aí, galera. Mas era isso aí, doía muito. Né? A quarta, que é a atual, né? Porque essa terceira era em outra cidade. A quarta, que é a atual, a Aline Aguiar, a qual tenho o meu agradecimento. Ela tem me ajudado a atravessar fases de autodescoberta na minha vida fantásticas. E ela meio que enfiou a faca e dizia, vai doer, mas na hora certa eu tiro a faca. Que é sobre isso. Terapia é um pouco sobre sentir dores e superar essas dores. Teve nesse inteirinho aí, um certo momento que eu viajei e tive um acompanhamento com Fred, né? E Fred falou assim, fique tranquilo, que eu tiver que sair na sala de terapia, vai sair na sala de terapia. Entendi. Um outro terapeuta da caminhada era
Lina Petácia, ela falava, quando eu vim para a Aline, ela falava assim, o maior desafio é encontrar outra pessoa. Né? E me incitou a buscar outra pessoa e estou sendo aí atendido por Aline Aguiar. Nem só de mulheres, nem só de choro, nem só de emoção, nem só de total, vive nosso amigo Marivaldo. Tô sabendo que ele também é consultor e que agora essa expertise que fez a Total ficar essa gigante da tecnologia está à disposição de quem quer. Conta pra nós, Marivaldo. Pronto, mas você esqueceu do livro, viu? Então vamos Não falar... foi eu que esqueci, não. Eu esqueci que a gente não falou do livro. Vamos voltar. Corta esse bloco. Depois não precisa cortar, não. Vou falar de consultoria associada ao livro. Jogue duro. O livro tem a ver com a arte de ser inútil. E a ideia da inutilidade pode até ser provocativo para vocês, mas para mim não é provocativo. Né? Um spoiler rápido. Eu falei de depressão 13 anos atrás e Marivaldo constatou que a empresa poderia funcionar sem ele. Interessante. E esse difícil dilema me levou à certeza de que eu poderia aprender a delegar mais, aprender a confiar mais e aprender a viver mais. E a busca de viver mais, eu estabeleci um método e esse método eu consigo fazer com que você, né, que quer adquirir melhor qualidade de vida, você que quer viver outros propósitos ou gerar outros negócios, faça com que o seu negócio possa estar lhe dando liberdade. Então eu quero que você gere sucesso em seus negócios sem depender de você. Esse é o propósito do livro A Arte de Ser Inútil, né? É alcançar sucesso no seu negócio sem depender de você. E para isso a gente consegue lhe ajudar a arte da delegação. E eu faço uma consultoria, né, fazendo com que esse conteúdo que o livro vai lhe ajudar e muito, eu quero que esse livro seja aí perpetuado aí por todo mundo, esse é o objetivo. Faça parte de uma comunidade de pessoas úteis para outros negócios, úteis para a sua família, úteis para a sua vida, inúteis dentro do negócio. E para ser inútil no negócio, você tem que ter pessoas mais competentes que você. E essa, com certeza, é a minha maior qualidade. É ter um time mais competente que eu. Parabéns. Vem cá. Eu não sei se dá para dar esse tipo de spoiler. Geralmente, quando se monta um livro, ele é capitulado. Então, cada capítulo trata de um assunto específico. Dá para dar uma dica para a galera que já está curiosa, doida para comprar esse livro? Olha aí. O título de cada capítulo, o assunto de cada capítulo? Pronto. Vou deixar só um spoiler, né, rápido, não de títulos. Eu comecei literalmente a escrever o livro sem necessariamente se preocupar com o volume de conteúdo, mesmo tendo um limite. Né? Eu tenho uma consultoria, uma mentoria que orienta as limitações e etc. Mas como bom gestor, como bom administrador, ele se preocupa primeiro em quê? Já que vai limitar, vamos estruturar em quantos capítulos vão ser. Então, definimos os capítulos, né? Elenquei mais ou menos título para cada um e tentei dividir número de páginas em cada capítulo. Você Show pede, de bola. Né? Sugestão spoiler, né? E um deles é justamente esse princípio da inutilidade. E aí o princípio da inutilidade narra um pouco sobre esse momento de descoberta e como aplicar, né, o método na prática. Esse é o meu objetivo, é que você se liberte da zona de conforto e possa verdadeiramente ter tranquilidade e paz. O meu propósito é ter mais qualidade de vida. Qual é o seu? Não sei. Show de bola demais. Bom, eu não vou aprofundar muito do livro não, porque quem quiser saber como é que é esse livro, tire o mocotó de peixe do bolso. Já tem data de lançamento? Data de lançamento. O livro conclui, né, agora em abril. Vai estar pronto. Agora, a data de lançamento, eu estou escolhendo uma data. Estou em dúvida de 2 datas, então não vou poder revelar aqui, mas venham no Sinergia Cast trazer o livro. Vai ter 2 apresentações agora em março ainda, sobre a arte de ser inútil. Já vou ter 2 palestras já em 2 eventos que me convidaram. Então, parte do livro vai estar e talvez eu libere, né, um QR Code de pré-venda. Né? Então, estou estudando isso aí com a minha mentora. Então, talvez saia um QR Code de pré-venda já, né, nessas 2 palestras. Então, como eu ia dizendo, tira o mocotó de peixe do bolso, bota o ouvido para funcionar, o dedo no teclado, vai procurando quando é cada lançamento e compra o livro. Sim, Marivaldo. Agora vai a parte do nosso Merchan do Estúdio.
Esse aqui é o Sinergia Cast, é um produto do Estúdio Sinergia. O Estúdio Sinergia é uma casa de portas abertas, não só para o freirense, mas para o cidadão brasileiro que tem uma ideia na cabeça e, infelizmente, não pode, não quer, ou não está interessado em escrever um livro, mas sabe que tem que pôr essas coisas para fora porque não deve levar as ideias maravilhosas que tem na cabeça para um lugar que ninguém quer ir. Então, você vem para cá, procura a Patrícia, chama lá no Instagram, a gente vai estar atendendo direitinho. E aí eu queria te fazer algumas perguntinhas que tem a ver realmente com o nosso merchan. De tudo que você participou aqui nesse podcast, o que mais você gostou? Falar o que mais gostou é uma palavra, não, é uma pergunta um tanto que egoísta, né? Porque gostar do atendimento de Patrícia, do cafezinho maravilhoso, ainda roubei o biscoito dela e ela está aqui hoje, né, com a palavra de velho que ela já falou, que eu chamei de serelepe, com um sorriso assim engraçado. Então, Gilson assim é um anfitrião fantástico, né? Obrigado. Deixa realmente você que quer gravar conteúdo, deixa bem à vontade. Então, conte com o Estúdio Sinergia, venha gravar aqui no Sinergia Cast, conte com o apoio, você que quer gerar conteúdo, né? Porque realmente deixa a pessoa muito à vontade. Então é um time de sucesso e com toda uma qualidade de equipamento, apesar de algumas falhas ocorreram na gravação, make-off tem aí para mostrar para você, mas faz parte, sabe por quê? Errar faz parte da história. Agora o mais importante é, no meio do erro, ter o acerto. Com certeza. E aí, indo para essa linha, você, na verdade, já se vê fazendo esse tipo de conteúdo com que frequência? Pronto, excelente pergunta. E a pergunta dele, como bom comercial que ele, quer saber se eu vou vir gravar conteúdo. Olha lá, presta atenção. Mas... Tô na pilantragem, mas com ele não dá, pô. O cara é águia demais. A gente tem que pensar onde é que ele quer chegar, gente. Assim faz parte da vida, mas me vejo gravando conteúdo. Não sei se isso ocorre esse ano. Eu tenho alguns desafios esse ano grandes, e dentre os desafios está lançar o livro, mas eu quero que após o lançamento do livro a gente traga inúteis, né, para fazer parte dessa cadeia de conteúdo. Então, inúteis que gerem sucesso, que gerem resultado. Eu já tenho alguns inúteis que têm conhecido o meu princípio de ousadia. Gilson falou muito de disrupção. Eu gosto de tentar ser ousado para poder pregar que deve delegar, confiar, formar e reter. Então, maravilha. Já é um spoiler aí do método para você acompanhar. Você falou de 2 palestras, né, que vão acontecer? Alguma você está na direção? Como é que é isso aí? 2, talvez tenha uma terceira, mas a terceira vai ser em abril, né? Mas são 2 eventos fechados em primeiro momento, não dá para divulgar, mas dia 22 é um evento que ocorre num clube aqui de líderes gestores. A gente se reúne para poder trocar ideias, né? Então... o Avance Mind, né, do amigo Luiz Bittencourt. Que legal. E aí, resultado, a gente vai ter um momento lá de bate-papo. Então, dia 22 e dia 26 e 27 eu faço parte de um ecossistema. Esse ecossistema, empresários são convidados em Salvador, né? Então, é o ecossistema Master Business, onde eu gravei o último podcast de múltiplos negócios. Então, esse ecossistema se reúne em negócio e você também está convidado, né, tendo interesse em conhecer mais do ecossistema. A ideia é que a gente reúna pessoas para trocar conhecimento. Basicamente isso. É o conhecimento de Gilson, com o de Marivaldo, com o de Hugo, que é um dos mentores lá do ecossistema, com o de Menando e com dezenas de pessoas. E eu já tive muito aprendizado, mas vou repetir uma frase que Hugo disse que marcou a minha vida, né, dentre as dezenas de outras. Ele falou aqui: quando o mar sobe, todo marinheiro sobe junto, ou seja, todo mundo cresce junto. Então, é uma verdade isso aí. Parece um pouco com o pensamento que eu tenho, que disse que o mercado é uma pizza muito grande para alguém tentar comer sozinho. Qualquer idiota que tentar fazer isso vai ter indigestão. Falando nisso, essa sua ideia, esses 2 eventos que você falou, eu já perguntei com segundas intenções. Eu sei que você sabe. Na verdade, o que acontece? Eventos como esse não podem ficar restritos às reuniões. Eu acho que eles precisam ser documentados do jeito que a gente faz aqui. E essa é uma especialidade do Sinergia Cast, do Estúdio Sinergia. A gente tanto consegue gravar o evento na íntegra, porque a gente não tem problema de limitação de câmera, de espaço, etc e tal, como a gente consegue transcrever, ou seja, a ata em tempo real. Principalmente se o sistema de som for dimensionado para que todos falem em microfones. Eu não sei qual é a estrutura lá.
A gente consegue até montar quando não tem, mas dependendo do evento, pode ser interessante ter o Sinergia Studio como parceiro para documentar essas reuniões e isso ficar para a posteridade, mesmo que fique numa plataforma fechada, tipo o Hotmart ou uma plataforma mais fechada ainda para você guardar conteúdo. O que é que você acha da ideia? Você tem influência sobre isso para que, de repente, nós possamos até começar com essas próximas ou isso não se encaixa? Eu não sou um dos líderes desses projetos, né, mas falamos mais cedo de influência. Eu gosto sempre de lembrar que a gente tem aqui algum tempo já falando já nesse nosso bate-papo, que não é entrevista nem podcast, né? Então, um bate-papo muito descontraído. Então, a gente exerce influência positiva ou negativa. E Verdade. influência sem nem saber que está exercendo influência. Bem assim. Citei 2 nomes, né? Com certeza vão assistir o conteúdo, são parceiros nossos que acompanham meus conteúdos. Então, quem sabe, só em comentar já estou exercendo influência sem nem saber que iria exercer essa influência, né? E eu que não sou nem um pouco objetivo, direto e franco, já larguei a pedrada na testa, né? É isso aí, amigo. A pedrada foi dada. Né? Bem assim. Agora é uma pedrada boa, aquela pedrada que ela abre a mente. E uma mente, uma vez expandida, ela nunca mais cabe no espaço anterior. Não cabe. Não cabe. Então, as coisas que você ouviu aqui da boca do meu amigo Marivaldo, as coisas que você conseguiu assimilar, rapaz, você não vai perder mais. Você nunca mais vai ser o mesmo. É impossível tirar uma blusa, tirar uma camisa da embalagem e reembalá-la de mesma maneira. Não tem como. E aí, realmente, assim, eu deixo uma provocação aí para quem está nos acompanhando. Verdadeiramente, não que eu tenha esse grau de bagagem e conteúdo que o amigo Gilson falou, mas tem algum conhecimento, experiência de 32 anos de empresário, de quem empreende desde os 11 anos de idade. Então, 11 anos de idade eu já vinha em Feira de Santana, não sou natural de Feira de Santana, comprava no antigo Zé do Fusca, só os antigos vão saber quem foi Zé do Fusca. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Ia para Itaberaba, que é a minha cidade natal, e vendia mercadoria lá. Né? Então eu já colhia abacate e vendia abacate novo. Então, se eu posso dizer algo se tem um item, apenas um, que marcou e serviu para mudar a sua vida, coloque em prática já. Se for só um, eu já estou feliz. E sendo um, manda um direct lá para mim, Marivaldo Silva.oficial, e fala, poxa, gostei de tal conteúdo. Marivaldo, eu vou aproveitar essa situação. Patrícia, acho que a melhor câmera para mim pegar em pé é aquela ali, né? Isso. E eu vou fazer um merchan gratuito, que eu só vai pro ar se ele depois que resolver fazer. Eu estou precisando de patrocinador para o Sinergia Cast. O Sinergia Cast é um esforço exclusivo do Estúdio Sinergia. Nós temos custos, obviamente. E se tem pessoas dispostas a colocar essa ideia para fora, realmente... O Sinergia Cast não é um negócio. O negócio é o Sinergia Studio. E a gente está precisando de patrocinador. E hoje eu estou vestindo uma camisa que eu não ganhei. Eu comprei numa loja de um amigo meu. Dá teus pulos aí, Patrícia. De um amigo chamado Fabrício. O Fabrício ele tem uma loja de... duas fábricas, na verdade, de roupa masculina. A Fio Brasil, ela trabalha com moda feminina sofisticada, que pega de... Repito. Então, eu vou sentar, então, quando você se organiza. Você finge que está levantando. Exatamente. Aqui é tudo no improviso, velho. Você vê que eu te bota para descer? Fabrício é seu cliente ainda? Não, nunca foi. Foi eu não consigo cliente, trabalhar para o Fabrício, não. O Fabrício é muito disruptivo. Aproveitando o off, sabe por que eu estava falando com a Laura, que eu tinha pensado? Porque o senhor comentou sobre o livro, certo? Certo. Só que eu lembrei que a gente falou sobre a questão da consultoria. Sim. Querendo ou não, lá é uma oportunidade da pessoa entender um pouco sobre o que você passa, entendeu? Quando tiver pronto, Mas são 2 conteúdos diferentes. Mas você quer Não, que eu vai ser fale essa, do lançamento da coautoria? Você pode... eu sei que são 2 conteúdos diferentes, mas você pode dar uma... Linkar um com o outro. Faz Ok. um merchan separado, depois corta e manda separado. Eu entendi a parada dela já. A gente já está pegando a conversa porque... Você estuda marketing, né? Na minha opinião, eu acho que isso é um pensamento mais de vocês, mas eu acho que eu comprei a brincadeira. O melhor tipo de propaganda é aquela que você faz descaradamente sem parecer que é propaganda. Então, gente, eu não vou perder a oportunidade. Como vocês sabem, isso aqui, o Sinergia Cast, é uma ação. Bem, como vocês sabem, aliás, ninguém sabe de nada disso. O Sinergia Cast é uma ação
do Estúdio Sinergia. Ele é inteiramente custeado pelo Estúdio Sinergia. Nós estamos em busca de patrocinadores. E, por acaso, eu tive na inauguração da Vogue, que é uma loja de moda masculina de um grande amigo, o Fabrício, da Fio Brasil, que é uma outra grande marca de moda feminina aqui de Feira de Santana. Mais uma prova de como Feira de Santana é incrível, viu, Marivaldo? Com certeza disso. E eu quero mostrar, velho. Eu tô fazendo a propaganda. Eu não faria se eu não me sentisse bem. A gente, depois que passa, eu tô com 54. Não tem jeito, eu sou magro, mas o tal do capacete tá aqui. E essa camisa, ela foi uma camisa que melhor me vestiu. Uma malha maravilhosa. Existe, inclusive, uma malha muito famosa aí, que patrocina uma porrada de podcast. E bem mais cara que essa aqui. Essa camisa me custou R$70. Não dá para ver a qualidade da malha pelo vídeo. Mas a forma como ela veste, eu não sou um cara tão bonito, mas fiquei mais bonito com essa camisa. Não, Fabrício, se liga aí, esse vídeo eu vou mandar para você, mas não vai rolar jabá se tu não patrocinar o estúdio não, velho. Então, a camisa é muito boa. Pra lá agora, Patrícia? Agora Dá no seco, depois você corta, dá teus pulos. Na verdade, eu quero que você fale naquela que tu mexeu. Ah, você quer que eu fale naquela? Então, que eu fale sozinho. então, Fabrício, é o seguinte. A camisa é maravilhosa, eu adorei. Você falou já que vai vir pra cá, a gente vai vir bater um papo. É um outro que vem aqui. Esse vai me dar trabalho, Marivaldo. Pra conversar com o Fabrício dá trabalho. O cara tem uma mente 10. É um dos caras que mais mata programador em Feira de Santana, é o Fabrício. É. O cara é fantástico. Então, voltando, as roupas da Fio Brasil Feminina são maravilhosas, a minha família já usa. Dei um vestido de presente para Patrícia, não foi? Foi o vestido, Patrícia? Foi. A Patrícia ficou linda no vestido, você vê que a Patrícia fica linda em qualquer coisa. Olhos de pai. Então, voltando. Verdadeiros, né? Tá vendo? E agora eu tô com essa roupa aqui. É uma roupa muito legal, uma roupa simples. Malha fria. Cara, não transpira, zero. Eu tô de roupa preta. Eu saio no sol aqui, nada. Dá uma voltinha. Eu não sei dar voltinha. Quer dar voltinha, rapaz? Vai no dia Não seguinte. tenho não. Eu tô ficando sem graça. Eu não gosto de voltinha, pô, parecendo mulher desfilando. Isso não é pra nós não, né, velho? Isso é pra esse pessoal da Rapaz, geração Z, sei lá o quê. Embalé esse passo ficaria muito elegante, viu? Sai pra... Fabrício sabia que a roupa era boa, sabia que a malha era fria, vestia bem, né? Bom saber, né, do amigo Gilson, né? Reconectar por enquanto virtualmente com você, mas, né, patrocine aí o Estúdio Cast, quero lhe reencontrar, viu? Prazer saber, né, da Fio Brasil aí numa moda feminina e saber da Vogue, né? Voga. Então vou visitar a Voga também para pegar uma camisa para ficar tão bonita assim. Agora, se eu botar a camisa e saber dar um... É loop? Como é, Patrícia? Que balé faz? Não, balé, isso é um Quem passo. sabe é Bianca, ele tem cara que sabe. Ó, Todo mundo sobrou. quem é do balé sabe, tem um negócio de dar Ó, um giro. Ganhei um jargão novo. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão, mas ele deu um pivô. Fez um pivô. Rapaz, acho que é pivô. Bom, se eu errei. Manuela é arte, pode ser... Patrícia, conta pra mim, Patrícia. Manuela é Você arte. percebeu que ele entende esse negócio de balé? Ó, Eu tô achando que quando ele era mais novo. Rolava as aulinhas de balé. No meu caso, era xadrez e dominó. Mas no caso dele, eu acho que era balé, gente. Quem sabe, Vocês né? acham o quê? Olha a cara. Mas quem tem pai, ou quem tem filha, né? Minha filha já fez balé, então, né? Viu o passo. O nome do passo eu já errei, viu, filho? Então, perdoa, papai. Manuela é arte também, aí um grande nome para você pensar em convidar e não convidar somente para patrocinar. É arte, uma grande empresa que gosta de cultura na cidade, né? Patrocina a cultura, gera eventos culturais, Coisa incrível. mas uma grande mulher também com muito conteúdo. Patrícia vai matar nós dois, vai. Vai? O Será? podcast deve estar já com as 2 horas. Então pronto. Então, Vamos Patrícia, fazer o mata seguinte. só Gilson, viu? Não, mata ele, que senão se ela me matar, ela fica sem salário. Isso é verdade. Então não mata ninguém dos dois. Certo, vamos voltar. Vamos. Marivaldo, dá uma palavra de sabedoria para as pessoas que estão conosco. Palavra de sabedoria. Seja grato a Deus por tudo na sua vida. E por mais fácil que seja falar de gratidão, gratidão em meio a toda e qualquer situação. E aí a gente fala, poxa, é fácil ser grato só na bonança? É mais fácil ser grato na bonança, mas seja grato também no meio das dificuldades. E no meio da dificuldade, aprenda a sabedoria que Deus queira lhe ensinar. Eu já tive centenas de dificuldades no meio da minha jornada de vida. E dentre elas, eu pude aprender. Às vezes a gente aprende durante a provação
ou, como muitos gostam de usar, durante os seus desertos. Eu não estou aqui falar de espiritualidade nem de religião, mas durante a provação, capte o aprendizado. Não tive condições que eu não consegui pegar naquele momento. Depois olhe para o passado e projete o seu futuro. Que legal, muito boa essa palavra. Gente, você que ficou até o final, eu quero parabenizar você. Porque você riu com a gente, você chorou com a gente, você deu risada da gente. Com certeza. Aquelas duas ali não estão se aguentando mais de rir. E eu garanto uma coisa para vocês. Nenhum podcast que você vê do SinergiaCast vai ser igual. Se Marivaldo vier aqui 50 vezes, vão ser 50 edições completamente diferentes. Mesmo que ele venha para falar do mesmo assunto. Porque as pessoas, ao contrário do que dizem, pessoas brilhantes não são repetitivas. Não pode ser, né, amigo? Então, assim, como a primeira vez que eu vim no Estúdio Sinergia, eu vim meio formal, hoje também eu vim meio formal para agradecer. Eu falei de gratidão, agradecer a Deus por 32 anos de empresa, falamos de diversos assuntos, fomos voltar no passado, é de escola técnica, de grandes mestres, grandes professores, e a vida tem mestres que nos ensinam, e foi muita troca aqui. Né? A próxima eu venho à vontade, trago um garfo de vinho para a gente brindar, degustar um vinho e bater papo. Não sobre Boa vinho ideia, necessariamente, mas podemos falar de vinho. Para falar só de vinho. Mas Mas falar sabe- de qualquer coisa, né? Sabe o que está rolando? Chegou nos meus ouvidos aqui, tem uma fofoca massa para contar. Haja fofoca Algumas você. pessoas conhecem, algumas pessoas não. Quem é que manja de Bitcoin, está interessado no negócio de saber de negócio de Bitcoin? Sabe quem vem aqui falar de Bitcoin, bicho? Quem é? Chute. Rapaz, agora você me apertou. Revólver, arma, antiga. Primeiro nome Renato. Não. Então, Segundo, Django. Renato 38. Eu só lembrei de Django que... Pô, Django é massa. Lembra de Django Então, também? tá vindo pra cá falar com a gente aqui. É um cara que nessa área de Bitcoin, o bicho é fera. Olha, sinceramente, eu me considero um cara inteligente. Te considero um cara incrível. Mas eu não dou conta. É os quatro da gente pra poder dar conta do cara. Ele atira mais rápido que Ciro Gomes. É. Em termos de pensamento rápido. E assim, politicamente, eu tô falando das pessoas de políticos aqui, política é uma coisa que faz parte da minha vida. Faz parte da nossa Eu vida. procuro tornar leve. Vocês que são jovens, que ficam falando, não quero saber de política. Não fica assim, não. Porque quem não quer saber de política é quem chega no McDonald's e deixa outra pessoa escolher qual lanche que vai comer. Mas, voltando para o que eu estava dizendo, esse Renato Teisotão é mais rápido que Ciro Gomes, que é um cara de, apesar de eu não concordar com os pensamentos políticos, eu sou fã. Porque o cara consegue conversar de política a astrofísica. E o tal do Renato 38 é na mesma pegada e um raciocínio mais rápido. Eu não sei quando vai vir, eu nem vou dizer. A gente sabe já quando vai vir, mas não vai dizer que eu estou com medo de aglomerar a gente aqui na porta do estúdio. Porque o cara é incrível. Que bom, que bom. Você tem uma rede de relacionamento muito boa. Eu tenho certeza que o Estúdio Sinergia, com esse propósito de gerar conteúdo, só tem a atrair cada vez mais. Então eu fico aí provocando alguns nomes que eu citei, sem demérito a centenas de nomes que eu poderia citar aqui, mas não cabe no espaço. Mas quero convidar você que é cliente da Total, que tenha interesse em gerar conteúdo, seja do seu negócio, seja da sua vida, seja da sua jornada e caminhada de vida, que com certeza você tem uma longa e especial história. E aqui eu poderia citar centenas de nomes, né? A Total tem aí uma história nesses 32 anos com muitos clientes aqui no mercado. Né? Faça contato aí com o Estúdio Sinergia e conte com esse belíssimo espaço para que você possa expandir o seu negócio e multiplicar o seu conteúdo. Você tem uma ideia na cabeça? Você tem um sonho? Você quer colocar isso para que as pessoas saibam o que você pensa, como você é? Traz para cá, que a gente transforma em realidade. Até a próxima.